primeiro passo. O terneiro nunca vai abandonar o leite da mãe enquanto estiver com a mãe. Mas a gente sabe, pela fisiologia da lactação, que a vaca tem uma crescente na produção leiteira até aproximadamente 8 a 10 semanas de vida do terneiro, e a partir daí um decréscimo que não é tão lento na produção deste leite. Ela chega com a contribuição leiteira para o crescimento dele no desmame, não mais do que 5 a 10% do que ele precisa. Então, a contribuição do leite de um estágio em diante, ela é muito mais afetiva do que propriamente nutricional. Aí o terneiro vai buscar pasto, na segunda fonte de alimentação. Aí ele encontra o quê? Um pasto de média digestibilidade. Uma condição digestiva, encontrando um pasto de média digestibilidade, desenvolve lentamente a capacidade digestiva desse terneiro. Então ele vai se tornar ruminante, sim, ou não totalmente ainda, lá com 7 meses. Por quê? Porque a condição de alimentação pré-desmama não lhe deu, de forma interativa, essa capacidade de ser um ruminante total. Ele foi pouco estimulado. Foi pouco estimulado pela baixa ingestão do alimento, devido à baixa digestibilidade dele. Ou seja, no momento em que a vaca começa a diminuir a produção leiteira, é o momento que o terneiro precisa de outra fonte de alimentação, é quando ele vai buscar o pasto. Mas esse pasto não sendo um pasto de boa qualidade, então esse terneiro está sendo muito pouco estimulado e muito pouco ele vai desenvolver. Quanto mais esse terneiro então for estimulado, a hora que a vaca estiver produzindo menos leite, mais cedo ele vai estar amadurecendo esses fatores ruminais e mais cedo ele vai começar a ganhar peso e converter melhor. Perfeitamente. Então o terneiro, nessa perspectiva que você entendeu adequadamente, ele entra, no nosso entendimento, numa terceira fase. Primeira fase, leite. Segunda fase, pasto, com limitações. Terceira fase, inclusão de suplementos. Então, diante do conhecimento da dieta anterior, pasto e leite, eu consigo planejar a inclusão de um suplemento, fazendo com que haja um estímulo retículo ruminal, para que esse animal desenvolva papilas ruminais com capacidade digestiva significativamente maior. E com isso eu consiga desmamar terneiros mais pesados, bem mais pesados.